Jô fez um gol legal. O Corinthians poderia ter vencido, mas o Corinthians continua disparado com 12 pontos acima do Flamengo. Quesada, foi uma boa pro Corinthians? Melhor pro Corinthians o empate? Boa noite a você. Sem dúvida, pelo que o Flamengo produziu na segunda etapa. Agora, um absurdo a anulação do gol do Jô. Uma das coisas mais absurdas da história do Campeonato Brasileiro. Porque não estava assim, um pé, um braço, a cabeça, não. Não tinha nenhum tipo de impedimento, não tinha nenhuma ilegalidade no lance. Simon mais tarde vai explicar pra gente, mas esse é o tipo do lance que o Simon nos ensina, não dá nem pra discutir. Realmente absurda a arbitragem hoje em Itaquera. O Corinthians muito na defesa no segundo tempo, chamou o Flamengo. Se o Flamengo tivesse um pouco mais de qualidade, inclusive, né, Diego? Teria vencido o Corinthians de virada no estádio do Corinthians, na Zona Leste. Eugênio Leal, arbitragem à parte, o Diego teve a bola do jogo, estava cara a cara com o Cássio, jogou por cima, o Diego já perdeu um pênalti contra o Palmeiras, vai vir cobrança ele, né? Estrela do time, o craque dessa equipe do Flamengo. Boa noite, Eugênio. Um abraço para você, boa noite. É verdade, a cobrança vai existir em cima do Diego, é natural que seja assim. O Flamengo teve uma outra chance de vencer o jogo, uma bola cortada pelo Pedro Henrique, que acertou o travessão, 2 chances, depois que o Flamengo já tinha empatado a partida. Falou mais alto, especialmente no segundo tempo, o elenco do Flamengo, aquela tecla que a gente vem batendo. O Zé Ricardo olhou para o banco de reservas e tirou de lá peças que ajudaram o Flamengo a mudar a partida, mudar os rumos do jogo, que no primeiro tempo foi mais favorável ao Corinthians. Então ele buscou o William Arão, que melhorou a produção do Flamengo, buscou o Berrio, que entrou bem, e no final ainda teve o menino Vinícius Júnior. Enquanto o Carille olhou para o banco, teve que colocar o Giovanni Augusto, que foi muito mal no jogo, não conseguiu corresponder. O menino Pedrinho também perdido quando entrou. Ou seja, a diferença de elenco pesou para que o Flamengo quase conseguisse quebrar essa invencibilidade enorme do Corinthians dentro do estádio do Corinthians. O Quesada, é a hora que o elenco, né, ele perde o Jadson, ele vem com o Marquinhos Gabriel, aí perde também o Marquinhos Gabriel, aí coloca o Giovanni Augusto, aí não tem a mesma qualidade do banco do Flamengo, como o Eugênio colocou. Agora, a atuação no segundo tempo, Corinthians acuado, jogando diante da torcida, é para preocupar? Essa diferença na pontuação da tabela pode deixar o corintiano tranquilo? Uma coisa é você jogar na defesa e ter a solidez para evitar qualquer tipo de perigo contra o gol do seu goleiro, no caso o Cássio. O Corinthians tem jogado assim o ano todo. Só que hoje o Corinthians não estava tão firme na defesa. Deu espaço, cometeu erros infantis. O Pedro Henrique quase fez um autogol, quase fez um gol contra. Eu não gostei. Os 2 volantes que geralmente ditam ali a regra, né, da saída de bola e da marcação não foram bem, tanto o Gabriel como o Maicon. Eu vejo que o Corinthians hoje esteve abaixo do que ele já produziu na média nesse Campeonato Brasileiro. E Giovanni Augusto é aquela história. Você tem um jogador que é sonolento, ele fica lá no banco de reservas, às vezes até como regra 3, mas na hora que você precisa, você vai contar com ele. E quando você conta com ele, é o que o Eugênio falou, não consegue manter o nível daquele que saiu. E aí é muito azar, né? Porque perde o Jadson, Marquinhos Gabriel entra, também se machuca numa queda muito brusca, até perigosa, e entra o Giovanni Augusto, que para mim é um dos mais sonolentos dos sonolentos jogadores que atuam no futebol do Brasil. Já não tinha também o Romero? Fez falta também o Romero e o Pablo. O Cleison também se machucou. Sem e entrou dúvida. O Pedrinho, né? O Pablo também. Aí que eu queria chegar, né? Aí volta a história do elenco, que todo mundo acha que tem um grande elenco que não tem, né? Sim, a questão da zaga pesa muito, porque o Flamengo teve muito volume no segundo tempo, adiantou o seu posicionamento em campo, jogou no campo de ataque, sufocou a saída de bola do Corinthians, que não conseguia ultrapassar o meio de campo durante a maior parte do segundo tempo. Só que o Flamengo não teve infiltração. Não teve, até fazer o gol, não teve infiltração. E recorreu demais às bolas cruzadas. É natural. Cruzou muitas vezes, errou muitos cruzamentos, mas levou muita vantagem, mais do que o normal, na bola aérea contra a defesa do Corinthians. Assim saiu o gol do Flamengo. Juan, cabeção uma bola muito alta, e aí você tocou no nome, que foi decisivo no jogo de hoje. O Juan ganhou quase todos os duelos aéreos na defesa do Corinthians. Olha, a gente vai agora lá para Itaquera. O nosso repórter, o Gudrian Neufert, está com o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Gudrian, com você, vamos ouvi-lo. É um erro grosseiro. Ele estava no mínimo 1,5 m atrás da bola. Não estamos nem falando da linha dos defensores, atrás da bola. O lance mais fácil do mundo, o lance que ele aprende no primeiro dia de aula de arbitragem. Então, desculpa, não posso nem falar do árbitro porque foi o assistente que
impugnou o lance. Absurdo, absurdo. A arbitragem precisa ser revista urgente, não é porque apitou contra o Corinthians. Toda rodada é 1, 2 jogos que a gente vê lances fatais que decidem um jogo e serem marcados de forma absurda. Tem uma solução para isso, Roberto? Olha, eu também não sou a pessoa certa para falar qual é a solução. Eu só sei de falar que do jeito que está não pode ficar. Eu não tomo conta da arbitragem. Quem toma conta da arbitragem tem que pensar na solução. Mas os clubes sendo interessados, não podia partir uma iniciativa dos clubes para cobrar uma atitude? Já cobramos direto, Fernando. Não é falta de cobrança, não. Não é falta de cobrança. Aquilo é um departamento tocado por uma pessoa, a CBF que conduz tudo, alguma coisa tem que acontecer, porque é demais. Agora, presidente, falhando o campeonato. Quarta-feira, na Copa do Brasil, o Santos se disse prejudicado com o Flamengo na Vila Belmiro. Hoje, o Corinthians. O senhor acredita que esses erros estão favorecendo apenas um ou outro time? Eu não sei quem está favorecendo, eu sei quem eles estão prejudicando. Se favorece A ou B, eu não sei te falar. Isso aí quem tem que responder é a CBF, não sou eu. Eu estou reclamando pelo lance que foi um gol anulado legítimo contra o Corinthians. E não é o primeiro no campeonato. Vocês sabem bem, não é o primeiro no campeonato. Um campeonato dificílimo desse, você perder jogos por erro de arbitragem é um absurdo, desculpa. O Corinthians vai tomar alguma atitude? A única atitude que cabe é a gente falar. Amanhã cedo eu vou na CBF, amanhã cedo eu não consigo ir lá, mas vou ligar ao presidente e vou conversar com ele. O que resta eu fazer? O que é que nós temos que fazer? A não ser isso, só isso. Se vai resolver ou não, não sei. Mas cabe a nós fazermos uma representação, ligar, reclamar, enfim, é o que sobra. Tá aí, presidente, diretamente para você, todo mundo falando do gol que foi anulado, o seu gol aos 11 minutos. A imagem mostra que você não estava em impedimento. Você sentiu isso na hora que você fez o gol também? Na hora, né, cara? Ali é uma jogada, mais uma vez, uma jogada tranquila, uma jogada básica, uma infiltração de um volante, um toque para trás. E eu tava vindo em projeção, não tinha como eu estar impedido, né? Mas, cara, é muito difícil. É difícil a gente ficar falando dos erros de arbitragem. Eu particularmente não gosto, cara. São seres humanos também que erram também. Claro que poderia influenciar no resultado, mas a gente tem que, junto com a CBF ou com as entidades, tentar ajudar, tentar realmente oficializar o árbitro de vídeo, enfim. Tem uma maneira para diminuir os erros, cara, porque é sacrificante toda hora você ficar falando dos árbitros. Eu não gosto, cara. Que esse chama a atenção, porque não foi questão de centímetro, né? Você estava quase 3 metros atrás do zagueiro. É verdade, por isso que eu falei, realmente é um erro que é o básico, né, acho que da arbitragem. São erros que eles não costumam errar, que a gente não vê. É diferente de uma bola uma bola longa, que de repente o atacante faz um movimento, está muito na frente. Mas eu não posso ficar sacrificando eles, nem crucificando, cara. É natural, empatamos o jogo, um time difícil. O Flamengo é uma equipe grande, uma equipe que veio, que jogou. No segundo tempo a gente recuou muito, né, mas o campeonato segue. É claro que a gente tem que tentar amenizar esses erros, que é achar alguma forma de poder diminuir isso aí. No campo eles falaram alguma coisa para você lá? O árbitro justificaram? Quando você foi reclamar, alguém reclamou? Na volta do segundo tempo eu fui conversar com ele e diz ele que o impedimento foi do Maicon, né? Na primeira jogada. Também não vi impedimento ali, também acho que ele estava muito atrás ainda, então. Mas são argumentos que eles tiveram, né, para justificar o erro, mas acontece. E o campeonato segue, a gente ainda continua com uma vantagem, né, e quarta-feira já tem outro jogo difícil com o Atlético Mineiro e o campeonato segue, o campeonato difícil. João, no segundo tempo você quase fez o segundo ali, né, e o Diego Alves fez uma defesa muito difícil e depois vocês conversaram ali, um pouquinho no final do jogo vocês conversaram também. O que você falou para ele? Cara, o Diego é meu amigo, cara. O Diego, a gente foi às Olimpíadas junto, né, e a gente treinava muito a finalização e ele sabia da maneira que eu só falei para ele que o primeiro foi mais fácil e ele não pegou. Foi mais devagar a bola, tá certo, foi cruzada também, um chute difícil, mas o segundo tava muito mais, eu peguei acho que muito melhor na bola e ele fez uma baita defesa. Aí eu brinquei com ele, falei, a primeira foi mais fácil. Ele falou, eu já te conheço. Mas é um grande goleiro, cara, é uma grande equipe, eu acho que tem que valorizar bastante esse um pontinho que a gente teve. O seu gol te deixou na artilharia, empatado com o Luca agora. Vamos devagarzinho, né? Objetivo pessoal, como eu falei, primeiro sempre o título, né?
pensando no Corinthians, mas fazendo meus gols aí e continuando na artilharia também. Tá aí o Jô, artilheiro do Corinthians e agora também do Campeonato Brasileiro, lamentando o gol dele mal anulado ainda no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais jogadores por aqui. Tá certo, Gudrian, é só chamar que a gente vai direto para Itaquera. O Jô seria, então, artilheiro isolado do Brasileirão. Chegaria aos 11 gols se não tivesse esse erro de arbitragem. Enquanto o Jô falava, a gente mostrou aí a imagem e viu, porque ele alegou numa conversa com a trio de arbitragem no intervalo, porque não tem como o árbitro não ficar sabendo. No intervalo, é claro, se errou, se acertou. Ficou sabendo que errou, óbvio. E essa justificativa aí para o Jô, não, o impedimento foi então no lance anterior, na bola metida para o Maicon. A gente já viu aí que a posição era legal e que o auxiliar não levanta a bandeira. Ele segue a jogada. Então essa daí não cola, né? Não cola. Não, nada, não cola nada. Não Então, teve, não tem se a gente puder repetir, não tem. Nada vai colar. Não existe explicação que possa justificar a marcação desse impedimento. Amenizar esse erro. Não tem, errei por isso, errou por aquilo, foi o primeiro. Não tem nada. Tava. Olha, o momento do passe. O Michael não está impedido. Dois jogadores do Flamengo ali dando condição. A única explicação, o único que pode se defender no lance é o árbitro. Ricardo Marques. Talvez. Porque ele se desequilibra, depois leva uma trombada do Rodriguinho, e na hora que a jogada está transcorrendo, ele não tem como saber o que está acontecendo. Então ele deixa a decisão para o Bandeira. Quem sabe ali, o adicional atrás do gol, pudesse auxiliar nesse momento. A posição dele não é tão boa quanto a do Bandeira, mas aonde ele está, em cima da linha, ele pode perceber nitidamente que o Jô vem de trás. Ele poderia, como... E ele não marca o impedimento do Maicon. Olha lá, gente. Olha só, ele não sobe a bandeira. Como ali nesse lance, o adicional atrás do gol, ele tem a percepção de que o Jô vem de trás. Poderia ter ajudado. Como no jogo de quarta-feira, por exemplo, o árbitro reserva comunicou ao árbitro oficial, né, o Voaden, que não foi pênalti, na opinião dele não foi pênalti, aí o adicional poderia falar, vem cá, gente, pelo amor de Deus, não teve impedimento nisso, porque o mal ou bem, a posição dele é pior, mas é muito nítido que o Jô vem de trás ali. Mas não, ficou por isso mesmo. Mas o árbitro pode dizer, olha, eu escorreguei na hora da jogada, não estava bem posicionado para observar. Ficou em cima do Bandeira. E o Bandeira tem um erro que é injustificável. Olha, tem aí, claramente, dois jogadores do Flamengo dando condição. Não há, ali. claramente Sabe não há o que eu proponho? Três jogadores, tem aqui e embaixo. ele não marca isso aí. A gente vai ver, a jogada vai seguir. Ele, inclusive, sai o gol. Ele acompanha a jogada, bandeira para baixo. Já teria marcado o impedimento. Não marca aí também quando a bola entra, que ele vai marcar. E aí já saiu do foco. Então, não tem justificativa. Nada vai colar. É um erro absurdo. Mais de 3 metros. Eu proponho que o Marinho chame o assistente que está ali atrás do gol e o assistente de linha para uma série de eventos nessa semana, num campo, né, no campo lá que a CBF usa para testar os árbitros. Granja Comari, E faça lá uma semana de treinos desse tipo de jogada, porque assim, é um absurdo. O Eugênio tem razão. Mesmo que tenha errado o assistente de linha que está lá atrás, está fora da imagem agora, pode acontecer que ele não saiba a regra. Não é possível que aquele que está atrás da linha do gol, né, na linha de fundo, a chamada linha do gol, linha de fundo, não veja que o jogador do Corinthians está à frente e o outro está vindo de trás. Ele está fazendo o que ali então, meu amigo? Olha, gente, pelo amor de Deus. A função dele ali é linha do gol. O Gabriel... Observar se a bola entra ou não. Mas ele também pode perceber isso e comunicar aos companheiros. Ele deveria ser a função dele. Volante Gabriel do Corinthians está falando em Itaquera. Vamos ouvi-lo. Riscos demais. A gente fez o gol no primeiro tempo, né? E aí com o jogo normal, com um empate, né? Nós estávamos indo para cima, normal. Aí fizemos o gol, a gente deixou a bola com o Flamengo para tentar sair no contra-ataque, mas acabamos tomando um gol de bola parada. Eu acho que o time do Flamengo é um time de qualidade também, mas com bola no pé eles não conseguiram entrar na nossa defesa também e ter muitos perigos. Foram, acho que, duas bolas paradas, as jogadas de mais perigo deles, né, no decorrer do segundo tempo. Mas isso acontece e tomamos um empate, valorizar também esse ponto e agora é seguir em frente. Mas não é de lamentar o gol do Jô mal anulado? Com vocês que estão dentro de campo, não ficam até revoltados com esses erros da arbitragem? É ridículo, né? Acho que foi um erro muito grave, né? Porque
Assim, primeiro lance, na hora que a bola é tocada para o Maicon, ele estava muito legal. E depois ele toca a bola, acho que reto ou para trás, né? E o Jô faz o gol. São lances ali que é crucial também para uma partida, né? Até depois um lateral, assim, claro, o juiz não, né? O Bandeira deu lateral para o Flamengo, então é complicado, a gente lamenta isso também, porque isso acaba estragando o futebol, o jogo que foi. Legal, obrigado, Gabriel. Agora vamos ouvir a palavrinha do Cássio aqui também, o goleiro. Esse empate. O gol anulado acabou fazendo muita diferença, mal anulado acabou fazendo muita diferença no resultado? Muita, né? Eu acho que um erro grotesco, né, do Bandeirinha. Eu acho que ali não dá pra botar na conta do Bandeirinha e do árbitro que fica adicional, né, no lado ali, né, porque era muita distância. Eu acho que uma coisa é você ter um erro de pouco tempo, de pouca distância, mas eu acho que ali foi um erro muito grande. Eu acho que, o pessoal falou que era mais de 2 metros, uma coisa assim. Eu acho que, um erro bem notável, né? E um jogo grande, jogo de duas equipes grandes, às vezes um detalhe pode fazer a total diferença, mas acho que foi um grande jogo também, uma equipe muito qualificada, o Flamengo com muita qualidade. Em alguns momentos somos atacados, tentamos defender, outras vezes eles, mas acho que foi uma belíssima partida. Aquela defesa, fala um pouquinho da sua defesa lá, a cabeçada do Juan, queima-roupa, foi uma bela defesa. E a do gol, você chegou a tocar na bola, né, a do gol dele? Foi muito rápido, a primeira consegui cabecear e defender muito bem, mas aí depois no lance do gol foi uma bola muito rápida, ele foi muito feliz e ela já pegou saindo de mim, e eu até toquei na bola, mas não tive força suficiente para conseguir defender, mas faz parte. Agora, o próximo jogo, Atlético Mineiro fora de casa, outro grande jogo, outro grande adversário. Um ponto lá é para ser comemorado, Cássio? A gente nunca vai para ganhar um ponto, a gente vai sempre buscar a vitória. Acho que em todas as circunstâncias que a gente começou o campeonato, a gente sempre busca, vamos para a penúltima rodada do primeiro turno. Acho que a gente sempre vai no intuito, como hoje a gente veio, mesmo sendo um jogo difícil, a gente foi no intuito de buscar 3 pontos. Infelizmente não aconteceu, mas a gente acho que hoje não sai tão frustrado por ter empatado, porque foi um jogo difícil, uma equipe muito qualificada, como eu falei. Então acho que é uma equipe que vai brigar lá em cima. Eu acho que a gente tem que ter a inteligência também de saber que é uma equipe muito qualificada, uma equipe que sempre busca vitórias dentro e fora de casa, como o Flamengo. E quando não se pode ganhar de uma equipe desse nível, pelo menos perder e se manter a vantagem. Cássio, hoje o Carille teve que fazer 2 alterações por lesões, 2 jogadores que saíram machucados. E no segundo tempo o time tomou um sufoco do Flamengo, mas a parte física está pegando nessa maratona de jogos. É difícil, né? Como eu falei antes, a equipe do Flamengo é muito qualificada. Absorver os jogadores que tem e o elenco, tem uma equipe muito, até pelo investimento que fizeram, trouxeram grandes jogadores. Mas acho que nossa equipe suportou bem. Infelizmente saiu 2 jogadores por lesões. Esperamos que não seja nada grave, que eles possam estar à disposição já para a próxima partida de quarta-feira. Mas agora é importante nós contarmos com o grupo. Acho que é de suma importância os jogadores que às vezes não têm chance de estar bem preparados também, se preparar bem para poder ajudar a equipe. Eu acho que a gente tem que contar com o nosso grupo e vamos abraçar com o grupo até o final.